Você já parou para pensar em quantas batalhas você tem lutado completamente sozinho, simplesmente porque esqueceu de quem caminha ao seu lado? Nós vivemos correndo, tomando decisões baseadas no nosso próprio entendimento, e muitas vezes acabamos frustrados. Mas antes de voltar aos céus, Jesus nos deixou uma promessa que muda tudo. Em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." A vida cristã nunca foi desenhada para ser vivida na força do nosso próprio braço. Ela foi feita para ser uma vida guiada pelo Espírito. Quem é o Espírito Santo para você? Muitas vezes, nós o tratamos apenas como um conceito distante ou uma doutrina de igreja, mas ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade, o nosso parceiro diário. Se olharmos para o livro de Gênesis, logo no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção nisso. Onde há caos, escuridão e vazio, o Espírito Santo já está pairando, pronto para trazer ordem e luz. Se a sua vida parece um caos hoje, ele está aí, esperando você dar a permissão para ele agir. O rei Davi entendia essa dependência. O maior medo de Davi não era perder a sua coroa, o seu palácio ou o seu exército. No Salmo 51, versículo 11, o grito de desespero dele foi: "Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo." Davi sabia que sem o Espírito, ele não era nada. Até mesmo o próprio Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, não deu um passo na terra sem a direção do Espírito Santo. O livro de Mateus, capítulo 4, relata que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele era guiado. E em Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus declara com autoridade: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos." Se Jesus, em toda a sua majestade, dependia do Espírito Santo para curar, para falar e para suportar o deserto, por que nós, seres humanos falhos, tentamos viver os nossos dias confiando apenas na nossa própria inteligência? Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo nos entrega uma das verdades mais fortes das Escrituras. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é apenas ter o nome escrito em um registro de igreja. Ser filho é ter intimidade, é ouvir a voz do Pai. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso ajudador, e como diz João 14, versículo 26, para nos ensinar todas as coisas. Mas a grande pergunta de hoje é: nós estamos deixando Ele nos guiar? Nós o convidamos para as nossas decisões diárias, para os nossos negócios, para a nossa família? Ou nós tomamos as nossas próprias atitudes e depois pedimos para Deus abençoar o que nós já decidimos sozinhos? O Espírito Santo é um cavalheiro. Diferente do inimigo, que tenta invadir a nossa mente com ansiedade, o Espírito de Deus não arromba a porta do seu coração. Ele espera ser convidado. Ele espera que você silencie o barulho do mundo para escutar o sussurro do céu. Por isso, neste exato momento, onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem, feche os seus olhos se puder. Solte o peso desse controle que está esmagando os seus ombros e faça esta oração comigo. Senhor, perdoa-me por tentar guiar a minha própria vida. Perdoa-me por deixar o barulho do mundo abafar a tua voz. Hoje eu reconheço que não sei dar um passo sem a tua direção. Espírito Santo,
Eu te convido a assumir a direção da minha vida. Vem pairar sobre o caos da minha mente, assim como o Senhor pairou sobre as águas no princípio. Traz ordem, traz paz e traz clareza. Ensina-me a ser guiado por ti nas pequenas e nas grandes decisões. Que o meu maior tesouro seja a tua presença caminhando ao meu lado. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou a sua alma e trouxe clareza para o seu coração, deixe o seu amém nos comentários.